Professor Raul Borges, Lula viaja e Câmara fica remota em reta final de julgamento de Bolsonaro. Vocês querem distância de Brasília nesse momento, professor? Expectativa, apreensão, ansiedade, você pode buscar qualquer adjetivo, porque na verdade o grande evento dessa semana na política nacional, sem dúvida nenhuma, é o final do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros 7 integrantes da cúpula, que a polícia tem chamado de cúpula crucial, da tentativa de golpe de Estado. O Lula está tentando se manter longe da discussão, né? Tá indo para Manaus, onde ele vai inaugurar o CCPI, que é um centro de cooperação da Polícia Internacional da Amazônia, uma polícia que está sendo criada por 9 países, com a expectativa ali de diminuir o tráfico de drogas, de animais, tráfico humano e combater alguns crimes ambientais. Então ele vai passar o dia por Manaus. Lula não tem falado sobre o julgamento, tem evitado. Ele disse que não ia assistir, tem tentado manter uma atitude sóbria do governo, apostando numa postura institucional de não tentar interferir e de não tentar chamar a atenção para si. Só que, na prática, em alguns discursos, quando entrega ali um microfone pro Lula, o Lula acaba se passando, como sempre, né? Que ali quando vai pro improviso, a chance de sair alguma coisa fora do script é muito grande e ele esquece de ser alguns discursos. Lula geralmente dá uma cutucada no Bolsonaro, na família, especialmente pela questão do tarifaço. O Senado teve peito. Davi Alcolumbre manteve as atividades presenciais no que ele chamou de projetos de consenso. Ou seja, manteve a agenda física, manteve os encontros presenciais, mas não vai votar nada polêmico. Vai votar só o que é consensual. Já a Câmara do enfraquecido presidente Hugo Mota, tá muito fraquinho o Hugo Mota, né? Tem se mostrado muito fraco, titubeante. Ora acena à direita, ora acena à esquerda, ora acena ao governo. Esteve no final de semana, inclusive, no desfile de 7 de setembro em Brasília. Muita gente dizendo que ele já não manda mais na Câmara dos Deputados, que o Arthur Lira, o ex-presidente da casa, continua mandando e que o Hugo Mota é apenas um passageiro da agonia. O Hugo Mota, ele não teve peito para manter as reuniões presenciais, então ele fez essa semana, galerinha, é o seguinte: os nossos deputados estão em trabalho remoto e também não vão votar temas relevantes, ou seja, mesmo que haja esse tal trabalho remoto, vamos votar temas consensuais ou abrir a tribuna virtual para as plenárias, somente isso. E é claro, todo mundo de olho no voto hoje do Alexandre de Moraes, que é o voto do relator. A mídia tem colocado muito claramente quais serão as falas hoje do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes vai elencar, segundo ali os bastidores, Flávio, vai elencar todas as provas contra Bolsonaro e esses 7 outros integrantes dessa cúpula crucial, de novo crucial, pela segunda vez. Então, essa cúpula crucial do golpe, ela vai ser acusada hoje pelo Moraes de forma detalhada. Há uma expectativa de que o voto do Moraes dure a sessão inteira hoje. Então nós temos sessão de manhã e de tarde, né? Então a expectativa na prática é que ele e o Dino votassem hoje. Mas de acordo com os bastidores do Supremo, o voto do Alexandre de Moraes está muito longo. Por exemplo, o que ele vai elencar nesse voto, Flávio? Ele vai falar da live do presidente Bolsonaro com ataque às urnas sem provas em julho de 2021. Ele vai falar da transmissão ao vivo da reunião com embaixadores em julho de 2022, em que Bolsonaro fez mais ataques ao sistema eleitoral. Ele também vai trazer manuscritos e arquivos eletrônicos, que revelam um plano de desacreditar o processo eletrônico de votação. Ele vai trazer outras mensagens e arquivos digitais, planilhas de dados, registros de reuniões voltadas ao manejo indevido das forças de segurança pública, especialmente aqui com provas que mostram a intervenção direta da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, nas votações no Nordeste. Outras mensagens eletrônicas que confirmam ter sido postergada a divulgação de um relatório produzido pelos militares sobre a idoneidade do sistema de votação. E essa demora, segundo Alexandre de Moraes, para tentar manipular a vontade popular. Também vai trazer provas sobre a convocação de um ato do alto comando do Exército para apresentação pelo Bolsonaro de medidas para impedir a posse do governo Lula. Há provas dessa convocação por meio de depoimentos, registros de entrada no Palácio da Alvorada, minutas apreendidas e conversas sobre reuniões de apresentação do projeto golpista.
O Moraes também vai apresentar um protocolo da representação do PL para verificação das eleições, que questionava dolosamente a integridade das urnas eletrônicas. Ele vai também trazer registros das ações militares de monitoramento, como por exemplo o plano Punhal Verde e Amarelo, que foi impresso nas dependências do próprio Palácio do Planalto, e a Operação Copa 2022, e vão trazer as imagens da destruição da sede dos três poderes em 8 de janeiro. Então, Flávio, como você viu aí, é um conjunto de elementos que vai dar hoje ao voto do Moraes um voto muito longo, e a gente obviamente já sabe que provavelmente através desse voto do relator haverá condenação na integridade do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e de outros elementos da cúpula, e que provavelmente esse voto vai direcionar o voto de alguns dos ministros. Nós sabemos ali, gente, que são 5 ministros nessa primeira turma. Acredita-se num placar de 4-1. Muita gente já afirma que o Luiz Fux vai ser o voto divergente. Ninguém sabe se vai ser divergente no mérito, ou na dosimetria, ou na quantidade de crimes, mas todo mundo já acredita que pode vir um 4-1. O Bolsonaro torce por um 3-2, porque o 3-2, Flávio, poderia suscitar a ideia dos embargos infringentes, onde você consegue questionar provas levantadas no processo. Mas esse segundo voto nessa turma é muito difícil, porque é uma turma de Alexandre de Moraes, de Cristiano Zanin, de Flávio Dino e de Carmen Lúcia. Pouquinho da esperança do bolsonarismo em cima da Carmen Lúcia, mas ela já deu sinais que deve votar acompanhando integralmente o voto do relator.